as primeiras palavras, os primeiros passos. E imagina só ter um bebê que com pouco mais de 2 anos já está mais desenrolado do que muito adulto. Como saber se essa criança com altas habilidades, que antigamente a gente usava o termo superdotado, nossa equipe foi conhecer um menininho para lá de esperto e também conversar com um psiquiatra para entender as características de uma criança com altas habilidades. Que palavrinha é essa? A criação. Como é o instrumento? A guitarra. A guitarra. Como é guitarra em inglês? Guitar. Foi quando Miguel tinha só 2 anos e 6 meses que a mãe percebeu que ele já conseguia desenvolver algumas atividades, como ler e identificar o alfabeto completo em inglês, português e libras, além de conhecer as cores e formas geométricas. Depois que ele começou a assistir alguns desenhos, a gente sempre optou em colocar desenhos sempre educativos, baixamos o aplicativo apropriado para criança e aí a gente viu a princípio que ele tem uma memória muito boa. A gente associou aos desenhos que ele assistia. Porém, depois a gente começou a observar que ele não só repetia, reproduzia, ele pensava e falava por conta própria. Lia palavras que a gente não era do convívio dele, passou a ler tudo que ele via pela frente. Um pote de doce foi quando a gente realmente descobriu que ele lia. Como meu esposo colocava ele para ler, mas eu achava que ele decorava, porque nos desenhos passava. Tipo pato, gato, galo, eram palavras mais comuns. Até que ele leu um pote de doce, uma manteiga, e aí a gente viu, não, isso aí a gente nunca colocou. Então, de fato, ele não reproduz, ele aprendeu e por conta própria. A gente percebeu que ele é autodidata, né? O Miguel ainda não tem diagnóstico, mas o que caracteriza uma criança com altas habilidades? A gente pensa muito na questão intelectual de aprendizagem, mas isso pode envolver muitas outras áreas, a parte motora, a parte criativa, artística. Digamos que tem pessoas que repetem o mesmo desenho várias e várias vezes até ficar a perfeição. Ela vai conseguir fazer aquele desenho muito perfeito, mas se eu pedir para desenhar outra coisa, ela consegue desenhar outra coisa perfeitamente? Não. Então isso não é uma alta habilidade, né? Foi uma coisa que foi dedicada naquele sentido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de faixa etária, a gente tem que levar muito em consideração o que é esperado, o que a gente está observando de habilidade e quão superior aquilo é em relação a outras crianças naquele domínio. Então, falando de alguns exemplos, digamos que a gente está falando de uma criança aos seus 5, 6 anos que sozinha ela aprendeu a ler e escrever e conseguir ler e entender o que está sendo lido. Uma criança que eu acompanho que, assistindo vídeos do YouTube, aprendeu a falar inglês assistindo vídeos, sozinha, e conversa em inglês tudo certinho. Então não foi ensinada. E ela se dedica a isso, ela consegue utilizar o vocabulário do inglês em outros contextos, que não apenas o do jogo. Então isso seria uma alta habilidade. Por exemplo, tem crianças que têm um desempenho na escola que não é suficientemente adequado, por exemplo, nas notas, tem notas baixas, mas que tem uma capacidade musical fantástica. Então tem crianças que a gente acompanha, por exemplo, que tem notas baixas, mas que tocam instrumentos de forma perfeita, com 9 anos, 10 anos, sem ter tido uma instrução formal ou com um pouquinho de instrução. Então é onde você vê que aquela habilidade ela é definitivamente superior em relação ao que é esperado a outras crianças, mas que nem sempre, né, a gente vai ter habilidades, todas as habilidades vão ter um funcionamento superior. E é possível que crianças com grande potencial enfrentem alguns desafios. De forma geral, a gente tem que trabalhar estimulando a potencialidade, a habilidade da criança, mas identificando também quais são essas dificuldades possíveis que vão acontecendo. Por exemplo, imagina que a criança ela tem um funcionamento intelectual muito superior. Então, é bem provável que na escola ela tenha maus comportamentos, é bem possível que ela tenha maus comportamentos, é bem possível que ela tenha dificuldades sociais. Por quê? Porque os colegas da mesma faixa etária não acompanham a linha de raciocínio, não acompanham os interesses da criança. Muitas vezes é uma criança que já fez todas as lições e aí se cansa muito rápido e começa a ter maus comportamentos em sala de aula.
né? E questiona muito, argumenta muito. E uma criança que, por exemplo, quando está com outras crianças, as crianças elas pedem ajuda, tudo bem, mas nem sempre ela vai querer ser ajudada ou vai ser disponível nesse sentido, né? Então, assim, há muitas questões que a gente tem que avaliar de forma ampla, porque muitas vezes é como a gente falou, existem várias ilhas de habilidade e existem também ilhas de inabilidade. Então, por exemplo, há crianças que têm funcionamento intelectual muito alto, mas que aos 11 anos, 12 anos não conseguem amarrar os cadarços, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a criança que tem altas habilidades de forma individualizada. Uma coisa é muito frequente, de fato. É muito comum que a gente fale de ilhas de altas habilidades com ilhas de prejuízo. Então, é sempre importante que, identificando as altas habilidades, a gente trabalhe, estimule, né? Sem também gerar uma sobrecarga na criança, porque muitas vezes a criança ela também não vai querer ser o tempo todo estimulada, e a criança ela tem que ter o seu tempo de descanso também, o seu tempo de lazer, né? Mas também identificar se não há ilhas de funcionamento que estão prejudicadas, para que a gente possa, então, também trabalhar, também estimular e melhorar o funcionamento, melhorar os comportamentos, melhorar as habilidades da criança como um todo dentro do desenvolvimento. Fofo e sabido demais, né? Esse pequeno assunto importante, né? Porque às vezes os pais ficam muito ansiosos ou então achando se meu filho está se desenvolvendo em um setor e em outro não, será que isso é um problema? E aí o psiquiatra explicou tudo isso pra gente. Agora vamos ver as informações em destaque no Portal T5.